pessoal, professor Marco, tudo bem? Mais um vídeo e nós estamos encerrando então o volume 3. Nós estamos corrigindo aqui as questões da semana 4 e caso vocês tenham alguma pendência, alguma dúvida, podem assistir os vídeos que estão disponíveis no meu canal em relação às atividades anteriores também, ok? Aí nós temos o seguinte, nessa semana 4 nós estamos estudando sobre os quadriláteros. Então, olha só, ele dá uma informação aqui, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Os vértices dos polígonos são os pontos de encontro entre 2 lados consecutivos. Os quadriláteros possuem 2 diagonais, que são os segmentos de retas, cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos do quadrilátero. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. A seguir, os quadriláteros mais importantes. Então, nós temos aqui exemplo dos quadriláteros mais utilizados, E as nossas atividades dessa semana serão referentes às envolvendo esses quadriláteros aqui, esses modelos. Então, nós temos o quadrado, o retângulo, temos o losango, o trapézio e o paralelogramo. Ok? E para os quadriláteros ele tem algumas propriedades, igual ele falou aqui em cima. Para qualquer quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos, são 4 ângulos sempre, resulta em 360 graus. Todo quadrilátero tem 2 diagonais. Diagonal é uma linha que liga um vértice ao outro vértice não consecutivo a ele, certo? Então, todos esses quadriláteros aqui possuem 2 diagonais. Temos alguns detalhes também. Por exemplo, as diagonais de um quadrado são 2. As diagonais do losango, também aqui 2. Elas formam, além de ser bissetrizes dos ângulos, dividir os ângulos ao meio, elas, quando se cruzam no meio da figura, elas formam 4 ângulos de 90 graus, são retas perpendiculares. Então, as diagonais de um quadrado de um losango são retas que são perpendiculares, formam 90 graus no ponto de cruzamento entre elas. A atividade número 10, então, fala o seguinte: um paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, quer dizer, retas paralelas que não se cruzam. No paralelogramo de vértice ABCD, o ângulo ABC mede 50 graus. Determine as medidas dos outros ângulos internos. Então, aqui nesse exercício não tem a figura. Então, eu vou colocar para vocês aqui a figura de um paralelogramo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? O lado A, o ponto A, vértice B, o vértice C e o vértice D. Então, são os 4 vértices, 4 ângulos. Observe que eu tenho 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos aqui, mostra que esses 2 lados têm o mesmo tamanho, são retas paralelas. A mesma coisa a reta AB, que tem esse tracinho aqui, com a reta DC, que também tem esse tracinho, são retas paralelas de mesmo comprimento também. E aí ele fala no enunciado que o ângulo ABC mede 50 graus. O que é um ângulo ABC? O ângulo ABC, aqui o ângulo A, o B e o C. É o ângulo formado por essas 2 linhas, a linha AB com a linha BC. Então, na verdade, o ângulo que mede 50 graus é aqui, no ângulo B. Tá? Então, algumas propriedades sobre os paralelogramos. Os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Então, o ângulo oposto ao ângulo B é o ângulo D, aqui embaixo. Então, se aqui em cima vale 50, aqui embaixo também vale 50. Certo? Então, já vou determinando as medidas dos outros ângulos também. E agora falta determinar a medida do ângulo A e o ângulo C. Logicamente que esses 2 ângulos não são 50 graus, a abertura deles é diferente. E são ângulos consecutivos aqui, ou não são ângulos opostos. Somente os ângulos opostos são iguais. Só que agora nós temos uma observação. O que falou no enunciado lá em cima? Que em qualquer quadrilátero a soma dos ângulos é 360 graus. Essa figura possui 4 ângulos, que a soma dos 4 é 360 graus. Então, o que eu posso tirar proveito disso? Eu posso fazer o seguinte: pegar 360, que é a soma dos 4, tirar 100, que é a soma desses 2 que nós já somos conhecedores dele,
que dá 260. Então, quer dizer, 260 graus é a soma desses dois aqui, ó, porque 100 é esses dois, 260 tem que ser esses dois para chegar no 360. Logicamente que ele pede o valor de cada ângulo, então o que eu tenho que fazer? Pegar o 260 e dividir por 2. Quer dizer, então nós teremos então que o ângulo A mede 130 graus, o ângulo C também é oposto a ele, é 130 graus também, então os ângulos opostos de um quadrilátero são ângulos de um paralelogramo, são ângulos correspondentes, são ângulos iguais, congruentes também, pode ser dessa forma, né, falado. Então, aqui, ó, e se você tirar a prova real, somar novamente 130 mais 130, 260, 50 mais 50, 100, 260 mais 100, 360, que corresponde então à soma dos quatro ângulos internos desse paralelogramo. A questão número 11 é o seguinte: um losango é um quadrado que possui os quatro lados congruentes, quatro lados do mesmo tamanho. E um quadrado é um quadrilátero que possui os quatro ângulos internos congruentes, quer dizer, os quatro ângulos congruentes são quatro ângulos iguais. E os lados também congruentes. O quadrado, além de ter os lados todos iguais, os seus ângulos internos também são iguais. Aí, todo quadrado é um losango. E todo losango é um paralelogramo. Certo? Então, por que o losango é um paralelogramo? Porque os seus lados opostos são paralelos. Observe essa figura aqui, um losango. Esse lado aqui, comparado com esse lado aqui, são os lados opostos, eles são paralelos, eles não se cruzam, não. Mesma coisa esse lado aqui com esse lado aqui. São lados do losango, são lados paralelos, não se cruzam, tá? Por isso que a figura é um paralelogramo, lados paralelos. Aí aqui nós temos o seguinte, sabendo que em todo quadrado ou losango as diagonais são perpendiculares, já havia falado sobre isso, as diagonais formam 90 graus entre si, e as bissetrias dos ângulos opostos, e são bissetrias dos ângulos opostos, quer dizer, dividem os ângulos ao meio, tá? Essas diagonais quando são traçadas. Calcule o valor de x, y e z em cada caso. Então vamos lá para a nossa primeira figura. Nós podemos entender o seguinte aqui, ó. Nós temos um quadrado, né? E desse quadrado nós temos o seguinte, o ângulo x, ele é um ângulo formado pelo cruzamento das duas diagonais. E esse cruzamento forma os quatro ângulos que são ângulos retos, ângulos congruentes, retas paralelas, retas perpendiculares. Então as diagonais formam as retas perpendiculares. E reta perpendicular forma os seus ângulos iguais a 90 graus. Então já podemos afirmar que o x é 90 graus. Sobre o y, nós podemos trabalhar em relação a um triângulo aqui, ó, porque veja bem, o quadrado ficou dividido nessa forma com quatro triângulos que são iguais. Então, se esse ângulo aqui e se esses triângulos são iguais, né? Observa para esse triângulo aqui, esse ângulo y aqui tem a mesma abertura que aqui em cima tem também, ó. Então, eu posso falar que isso aqui embaixo é y, aqui também pode ser y. Pode não, é y. E que aqui, ó, é 90 graus. Então, sobre esse triângulo que aqui nós temos agora, nós já estudamos que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Eu vou armar uma equação mediante as informações de um desses triângulos. Olha o que vai ficar. Olha só, y mais x é igual a 180. Por que essa equação? O y está aqui, o outro y aqui em cima, e o x, se aqui é x, que também vale x, 90 graus. Então, a soma das três medidas resulta em 180 graus. Aí nós temos uma equação montada, nós já sabemos que o x vale 90 aqui, ó. Então, nós vamos, né, resolvendo a nossa equação. Y mais y dá 2y, o x é mais 90, né, aqui, ó, igual a 180. Vou mudar de membro o 90, vou permanecer com 2y, mudar o 90 de membro, mudo o sinal, vai ficar 2y igual a 180 menos 90. 2y é igual a 90, que é a subtração dos dois valores, né, a diferença entre eles. O y é o que? 90 dividido por 2. O y é 45 graus. Ok? Já na segunda figura, que também ela é um quadrado, o que nós podemos tirar proveito sobre ela aqui, informações aqui? Ela também está dividida, se é um quadrado, os quatro ângulos são iguais. Então, os quatro triângulos são iguais. Então, eu posso fazer a mesma coisa em relação ao que foi feito nessa imagem aqui agora, na primeira. Eu posso destacar um primeiro triângulo aqui, ó, e observar que eu sei que os quatro ângulos no meio que são 90 graus, cada um deles. Então, eu posso destacar um triângulo e informar o seguinte, ó,
3x mais 3x mais 90 é igual a 180. Pode ser esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é 3x, o ângulo aqui de cima dele também é 3x, é a mesma abertura, e o meio aqui, né, é formado por 90 graus. Então, a soma desses três ângulos é 180 graus por fazer parte de um triângulo. Então, aqui, ó, simplificando a nossa equação, né, 3x mais 3x, 6x, é igual a 180, mudando 90 de membro, vai ficar menos 90. Então, 6x é igual a 180 menos 90, 6x é igual a 90. Eu tenho que dividir 90 por 6. Então, nós vamos ter que o x é igual a 15 graus. Para realizar determinados o valor do y, vou fazer a mesma coisa. Se aqui embaixo é 2y mais 15, aqui também é 2y mais 15. E aqui é 90 graus. Vou trabalhar em relação aos ângulos desse triângulo também. Vou montar a equação semelhante ao que eu acabei de fazer para calcular o x. Então, 2y mais 15, que é o ângulo de baixo, mais 2y mais 15, que é esse outro ângulo que é igual a ele, são ângulos congruentes, mais 90 graus, que é aqui, formado pelas retas perpendiculares, né, pelas diagonais, é igual a 180. Então, a soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Vou reduzir a nossa equação. 2y mais 2y deu 4y, tá? 15 mais 15, 30, mais 90, 120. Então, simplificando a nossa equação, nós ficamos com 4y mais 120 é igual a 180. Aqui eu tenho, então, que 4y é igual a 180 menos 120, mudando de membro, mudando o sinal. 4y é igual a 60, né? 180 menos 120. O y é 60 dividido por 4. O y vale 15 graus. Também coincidiu de dar o mesmo valor do x. Já na figura do losango aqui, nós temos o seguinte, olha. Esse losango foi desenhado essa diagonal aqui, ó. E a diagonal de um losango, como a diagonal do quadrado, ela também é uma bissetriz, ela divide o ângulo no meio, tá? Então, ela forma dois ângulos iguais. Então, se aqui é 36 graus, eu posso afirmar que aqui embaixo, que o x também é 36 graus. São duas medidas de mesmo valor, são iguais. Automaticamente, os ângulos que estão aqui em cima, aqui embaixo, os ângulos, né, são opostos. Então, os ângulos opostos são iguais, tá? Então, eu vou afirmar que o y também vale 36, como o x também vale. Então, olha, o x é 36 e o y também é 36, sem cálculo, apenas pelas informações, pela imagem que está, né, de acordo com as informações da imagem. Agora, para calcular o z, o que eu posso fazer, por exemplo? Né, tem várias situações. Uma delas é trabalhar em relação ao triângulo, igual eu tenho feito com vocês aqui, ó. Esse triângulo aqui, eu tenho que o x mais o y mais o z são os três ângulos de um triângulo e eles formam 180 graus. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. X mais y mais z é igual a 180. A soma dos três ângulos, 180 graus. Como nós sabemos que o x e o y vale 36 cada um, 36 mais 36, 72 graus, mais o z, que é igual a 180 graus. Para isolar o z, o que eu faço? Z é igual a 180 menos 72, e aí o z é igual a 112 graus. Então, está determinados os valores das três medidas, x, y e z. Aí, nessa imagem também é um losango, nós temos o seguinte aqui, olha. Observa que esses ângulos que estão aqui, que aqui está escrito 2x mais 11, e que aqui está um ângulo, né, inverso nessa diagonal aqui, que é o 3x menos 4. Só que veja bem, esses dois ângulos formados aqui são os mesmos ângulos formados aqui, porque eles são opostos. Os ângulos opostos de um losango também são iguais. Então, na verdade, eu posso muito bem afirmar que o 3x menos 4 e o 2x mais 11 são iguais, porque eles estão posicionados, né, em locais inversos, mas os ângulos formados, aqui, o 2x mais 11 está aqui em cima, ele também pode ser registrado aqui embaixo, até porque essa diagonal divide ao meio, né, ela é uma bissetriz. Então, na verdade, esses dois ângulos, eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, eu vou montar uma equação igualando essas duas expressões. 3x menos 4 graus é igual a 2x mais 11 graus. E aí, mudando de membro, ó, trazer para o primeiro membro, que é o 3x está aqui, o 2x vem para o primeiro membro com sinal de negativo, né, mudando o membro, mudando o sinal, igual a 11 mais 4, mudando de membro também. Com isso, 3x menos 2x é x, e 11 mais 4 é igual a 15 graus. X é igual a 15 graus.
É sempre, né, tomem cuidado na hora de poder, né, na hora que tiver que, numa equação, mudar os termos de membros, né, para ficar uma equação organizadinha, bonitinha. Cuidado para trocar na hora de mudar de membro, para não esquecer da troca de sinal, ok? A nossa última imagem aqui sobre um losango também, né? Nós temos uma informação aqui, o seguinte, ó, 70 graus aqui, né? Tirar proveito do que nós temos na imagem anterior, aqui, ó. Se o 70 graus está aqui, o x também é 70, sem fazer cálculo, são os ângulos da base, aqui são iguais, aqui, ó, certo? O z é um ângulo formado pelas diagonais do losango. As diagonais do losango formam ângulos perpendiculares, então aqui é 90 graus cada um deles. Então eu já consigo afirmar que o x é 70 e que o z é 90 graus apenas pela imagem, tá? Para calcular o y, por exemplo, eu posso trabalhar em relação a um triângulo, como eu tenho feito, né? Sabendo que aqui, ó, nesse triângulo aqui eu tenho o y, o x, e aqui nesse ângulo que não tem nada anotado, é oposto ao z, é um dos ângulos formado pelas retas, pelas diagonais. Então aqui é 90 graus, então eu posso formar uma equação mediante aos ângulos desse triângulo que está aqui. O y mais o x mais 90 graus, quer dizer, os três ângulos desse triângulo é igual a 180 graus. Tá? A soma dos ângulos de um triângulo é 180. A soma dos ângulos de um quadrilátero, 360 graus, sobre ângulos internos. E aí nós temos o seguinte aqui, ó, y é igual, né? Nós sabemos que o x vale 70, mais 90 é igual a 180. Então, isolando o y, vai ficar y, né? Tentando simplificar a equação. 70 mais 90, 160, y é igual y mais 160 é igual a 180. E para isolar o y, nós vamos mudar o 160 de membro, vai ficar y igual a 180 menos 160. O y, então, vai ser igual a 20 graus. Ok? Aí, tem a questão número 12. Quais são as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero que são expressas por x mais 25 graus é um ângulo, 3x é um outro ângulo, x mais 20 é um outro ângulo e 2x mais 35 é um outro ângulo? Ele pergunta quais são as medidas desses ângulos de um quadrilátero. Não falou se é um quadrado, se é um paralelogramo, se é um losango, ele não falou. E não deu imagem, então não vou me preocupar com isso. Eu tenho que saber o seguinte, para eu encontrar as medidas desses ângulos, eu tenho que saber quanto que vale esse x. E eu tenho 4 situações aqui, o x mais 25, o 3x, o x mais 20 e o 2x mais 35. Logicamente, formou um quadrilátero. E a soma dos 4 ângulos é 360. Daí eu posso montar a minha equação aqui, ó, em busca do x. Aqui, ó. X mais 25 graus mais 3x mais x mais 20 mais 2x mais 35 é igual a 360. O que foi feito? Montei uma equação somando as quatro expressões, né? Igualando 360 graus. Aí nós temos aqui, simplificando, x mais 3x mais x mais 2x, 7x. Tá? O 25 mais 20 mais 35 dá 80 graus, igual a 360. Aí, para isolar o x, deixo o 7x aqui, mudo o 80 de membro, vai ficar 7x igual a 360 menos 80. 360 menos 80 é 280. Então, nós temos que 7x é igual a 280. O x é 280 dividido por 7. Então, o x vale 40 graus. Então, se o x vale 40, o exercício pediu o que mesmo? Para calcular as medidas dos ângulos internos. Agora, eu vou voltar em cada expressão, então, já que eu sei o valor do x, eu vou substituir para determinar o valor dessas medidas. Olha só. Nós temos aqui o seguinte, ó. X mais 25 é a medida, é a expressão de um dos ângulos. Só que o nosso x vale 40. Então, 40 mais 25, olha lá, um ângulo é 65. O outro ângulo é 3x. Então, 3 vezes 40, 120 graus. Outro ângulo, x mais 20. Se o x é 40, 40 mais 20, 60 graus. Outro ângulo, 2x mais 35. Opa, então olha só. Aqui é 2 vezes o x, 2 vezes 40, que dá 80, mais 35, que vai dar 115 graus. E aí nós temos os 4 ângulos definidos após encontrarmos o valor do x. E se somarmos esses 4 ângulos, logicamente é uma prova real, iremos obter o 360 graus. Ok? A questão número 13, calcule o valor de x em cada um dos
quadriláteros abaixo. Então, são quadriláteros, a soma dos ângulos internos são sempre, resulta sempre em 360 graus. Então, vou montar a equação, né, como tem feito aqui. Ó. A soma dos quatro ângulos, x mais 30, mais 130 graus, mais 50 graus, mais 70 graus é igual a 360 graus. Então, montamos uma equação mediante a soma dos ângulos e igualando a 360 graus. Aí, isola o x, né? X é igual a 30 mais 130 mais 50 mais 70, 280. Então, vai ficar x mais 280 igual a 360. Embaixo, x é igual a 360 menos 280, mudando de membro, mudando o sinal. O nosso x vai ser igual a 80 graus. Ok? Na segunda imagem, é um trapézio, também como na primeira, né? Figura aqui, ela é um trapézio. Tem duas bases paralelas, olha só. Tá? Esse aqui é um trapézio retângulo. O trapézio retângulo ele apresenta dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos. Então, eu tenho 90, 90, 2x mais 30 e aqui embaixo x. Como é um quadrilátero, a soma desses quatro ângulos resulta em 360. Monto mais uma equação. 2x mais 30, mais x, mais 90 igual a 360. A soma dos quatro ângulos. Simplificando a nossa equação, 3x mais x, 2x mais x, 3x. 30 mais 90, 210 graus. Então, nós vamos ter 3x mais 210 graus é igual a 360. Mudando de membro 210, para isolar o x, nós vamos ter 3x igual a 360 menos 210. 3x igual a 150, a subtração. O x é 150 dividido por 3, x é igual a 50 graus. Bom, é isso. Encerramos então nossa semana 4, nosso volume 3. Né? Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até o próximo vídeo.